O mesmo Jesus que nós conhecemos, que foi crucificado e ressuscitou, ele vai voltar em glória para buscar a sua igreja. Temos que estar prontos. Hoje, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine nessa meditação. Espírito Santo, eu entrego essa meditação em tuas mãos e peço que o Senhor fale conosco, que cada palavra que aqui vai ser lida, meditada, pensada, venha nos fazer refletir em tudo que o Senhor tem para nós na eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Diz assim no versículo 1: Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamento vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. O Bispo Macedo escreve no comentário, né? Ele vai do 3 ao 5. A vontade de Deus, a santificação. Deus é santo. Por isso, só podemos ter comunhão com Ele por meio de uma consciência limpa e pura. Após conhecer a verdade, é preciso deixar as sujeiras desse mundo e viver de acordo com os padrões morais e espirituais estabelecidos pela sua palavra. Paulo fez referência ao pecado da fornicação, muito comum naquela sociedade, assim como é em nossos dias. O verdadeiro convertido preserva o seu corpo para ser habitado pelo Espírito Santo. Por isso, não se entrega ao pecado, à depravação e à imoralidade. O casado deve ser fiel ao seu cônjuge e o solteiro deve se preservar e só manter relações sexuais após o casamento, para não desagradar a Deus. A santificação consiste em ter uma vida separada para Deus, e isso exige renúncia de tudo aquilo que agrada à carne e é contrário à vontade do Espírito Santo. Então, essa santificação, ela é necessária para quê? Para que nós possamos estar com Deus, porque Deus é santo. Não adianta eu me manter no lixo querendo ter o que é santo. Olha o 4. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Esse vaso é justamente o nosso corpo. Ele é considerado um vaso de barro. Então, de que maneira que eu uso ele? Em santificação e honra ao meu Deus. No 5. Não na paixão da concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Sabe, um dia nós já nos entregamos, já nos lançamos nos braços de uma pessoa, nós já servimos o diabo, um dia nós já tivemos diversos vícios, e tudo isso serviu para que nós entendêssemos que um dia fomos servos dessas coisas, do lixo deste mundo, e hoje nós podemos estar aqui para servir o nosso Senhor e Rei. Aí ele diz no 6, ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócios algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Daí a necessidade de, por exemplo, se um dia eu vivia no meio do crime, meus amigos, as pessoas com quem eu andava, eram criminosos e me incentivavam a fazer aquilo. Então, se eu não quero mais andar nessa vida, eu vou ter que abandonar essas amizades, naturalmente. Se, por exemplo, eu era um homem muito mulherengo, então, sendo um homem mulherengo, eu não estou agradando a Deus. Logo, o que eu preciso fazer para não mais fazer isso? Eu preciso, então, abandonar esse estilo de vida e abraçar uma nova vida. Então, eu vou ter que deixar de andar com aquelas pessoas. Por exemplo, eu já vi testemunhos de pessoas que no telemóvel dela, ela tinha uma lista de mulheres, era um homem, tinha uma lista de mulheres para quem ele ligava, quem ele quisesse, naquele momento ele tinha. Então, ele diante da esposa, quando ele quis se consertar com Deus, então ele foi dando a lista para a esposa, falando assim, olha, essa eu saía com ela, apaga. Essa eu saía com ela, apagava.
Quer dizer, ele tomou uma decisão de abandonar aquela vida. Assim tem que ser a pessoa que quer servir e seguir o Senhor Jesus. Olha o que o comentário do Bispo Macedo. Ninguém oprima ou engane. Paulo fez uma séria advertência aos Tessalonicenses para que não praticassem a imoralidade sexual que os pagãos praticavam, pois eles viviam na busca desenfreada dos prazeres sexuais, das impurezas e das obscenidades. Os casados não eram fiéis aos seus cônjuges e os solteiros se entregavam à fornicação. O apóstolo deixou claro que Deus é vingador de todo pecado, porque não tolera a injustiça. O homem que trai a sua esposa ou vice-versa comete uma grande injustiça contra ela e contra os próprios filhos. E se a mulher com a qual ele se relacionou é casada, o seu marido também foi injustiçado. O Senhor, que é o justo juiz de toda a terra, abomina toda espécie de engano e de mentira. Por isso vem em defesa daquele que sofreu agravo ou qualquer tipo de injustiça em alguma área da sua vida. Porque ele é justiça, ele não tolera a injustiça, né? Deus é justiça. Por isso nós devemos agora, que estamos conhecendo a Deus, andar em justiça. 8. Portanto, quem despreza isso, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito. Poxa, que forte, né? Por exemplo, uma coisa é eu andar na ignorância e na estupidez da minha vida achar que tudo que eu faço é normal. Por exemplo, se eu sou mulherengo, todos os homens são, mas eu não acho isso errado. Mas quando eu, então, chego à presença de Deus e percebo que aquilo ali, através da palavra de Deus, está errado, e eu decido mudar, então eu estou agindo com justiça, né? O meu coração está se movendo aquilo. Mas se eu, então, acho que esse estilo de vida está correto e eu prefiro andar assim, eu estou desprezando a Deus. Muito forte. Olha o comentário do bispo. Quem despreza isso não despreza ao homem. O nosso corpo foi feito para ser o templo do Espírito Santo. Portanto, quem se entrega às paixões carnais despreza o próprio Deus, que enviou seu Espírito para nos instruir, como ocorreu por intermédio de Paulo. Os que resistem às instruções do Altíssimo em viver uma vida santificada serão deixados para trás na volta do Senhor Jesus. O Senhor é santíssimo, por isso, se quisermos manter uma comunhão íntima com Ele, temos que estar purificados de toda imundície. E a referência está em 2 Coríntios 6, 16 ao 18. O 9. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Esse amor fraternal é como o amor entre os irmãos. Eu tenho um irmão, então eu sinto amor por ele, eu tenho cuidado por ele, né? Então assim seja o amor, por exemplo, entre eu e a minha comunidade, a igreja onde eu estou, amor fraternal. 10. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia, exortamo-nos, porém, a que ainda nisto aumentais cada vez mais. E procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. Estar quietos e tratar dos vossos próprios negócios, eu posso até resumir, cada um cuide da sua própria vida. No 12. Para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessitais de coisa alguma. No 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, quando fala dormir, né, com relação àquele que está salvo, é a pessoa que morreu, mas ela nesse momento foi para os céus, está no paraíso, ao descanso eterno, né? Bispo Macedo escreve assim, acerca dos que já dormem. Essa é uma referência àqueles que morreram crendo no Senhor Jesus e agora estão no paraíso.
A menção a dormir não significa que eles estejam em estado de inconsciência, e sim que estão descansando de suas obras enquanto aguardam a ressurreição, que acontecerá na volta do Senhor Jesus. Essas palavras de Paulo tinham como finalidade confortar e ao mesmo tempo orientar os cristãos da Tessalônica, pois eles não compreendiam bem esse assunto. Por isso, ao enfrentarem a morte de um parente ou um amigo, eles se entregavam à tristeza, como aos pagãos, que não tinham entendimento acerca da vida eterna para os que morrem em Jesus. Os que não estão salvos não compreendem que a morte é o fim apenas da vida física e não da alma. Por esse motivo, vivem sem esperança e por medo, até evitam falar sobre esse assunto. Então, quando há uma perda, de um familiar, de uma pessoa que nós amamos, não é fácil, de fato não é. Mas quando nós temos Deus, o Espírito Santo, ele nos conforta. Quando sabemos que aquela pessoa que morreu, ela estava salva, então, ao mesmo tempo que sentimos uma tristeza, porque nenhum ser humano ele está preparado para a perda de uma outra pessoa que ama. Ela não está preparada. Ninguém está preparado. Então ela vai sentir uma dor, a dor da separação, a dor de você saber que você não vai mais ver aquele rosto, falar com aquela pessoa. Então ele sente essa dor, mas a pessoa que está salva, você sabe, olha, ela nesse momento, ela descansou para suas obras aqui embaixo. Ela lutou pela sua família, ela lutou pelos seus filhos, ela lutou pela salvação dela e ela conquistou. Finalmente, ela voltou para casa. Então, nós vamos aguardar a ressurreição, porque foi essa promessa do Senhor Jesus, que depois, quando ele voltasse, então nós receberíamos um novo corpo para poder então habitar na nova habitação de Deus. O 15. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, quer dizer, olha que maravilhoso, Se hoje uma pessoa morre salva, então ela vai para o descanso, ela vai esperar esse dia em que nós vamos ressuscitar. Digamos que eu tenho várias pessoas que morreram, mas salvas, morreram em Jesus Cristo. Então elas estão esperando esse dia. Eu estou vivo. Digamos que o Senhor Jesus volte agora. Então, os primeiros a serem ressuscitados é aquelas pessoas que morreram salvas, morreram na esperança da volta do Senhor Jesus. E aí elas vão ressuscitar primeiro e vão entrar no paraíso. Logo a seguir, quem vai ser arrebatado mesmo de corpo e tudo, vamos ser nós. Você já deve ter visto em filmes, por exemplo, pessoas que são arrebatadas e a roupa dela cai no chão. Fica, tudo que é material fica no chão, porque nós vamos ressuscitar. Em outras palavras, nós vamos receber um novo corpo no Senhor Jesus. Assim como foi o Senhor Jesus, ele morreu, foi sepultado numa sexta-feira. No domingo, ele ressuscitou e ele saiu do túmulo vivo. Então, essa obra do Espírito Santo, esse poder sobrenatural que fez com que ele recebesse um novo corpo, é o mesmo que vai acontecer com todos aqueles que morrem salvos. O Bispo Macedo diz assim, o mesmo Senhor descerá do céu. Paulo explica aos Tessalonicenses que aqueles que morreram salvos têm a garantia da ressurreição e subirão ao encontro do Senhor Jesus na sua volta. Depois os fiéis que estiverem vivos nessa ocasião serão arrebatados aos céus e se juntarão aos demais nesse grande e magnífico acontecimento. Então, finalmente, a noiva se encontrará com o noivo e nós estaremos juntos com o Senhor para sempre. O Espírito Santo não está preparando a sua igreja para a grande tribulação, e sim para o arrebatamento. Essa é a nossa fé, e a união com o Senhor é o nosso maior consolo,
Por isso, eu digo a você que me acompanha agora, né? Tudo isso que nós estamos fazendo, meditando na palavra de Deus, buscando nos consertar, buscando colocar nossa vida na dependência de Deus, o que nós estamos fazendo em outras palavras? Nós estamos buscando evitar que muita gente venha ficar na grande tribulação. Eu estou lutando, porque eu não quero ficar. Se Jesus voltasse hoje, eu quero subir. E eu estou lutando para que isso aconteça comigo e com mais pessoas. Quanto mais pessoas eu conseguir levar a esse entendimento, para mim é melhor. E claro, o reino dos céus, quem vai ganhar? Por isso, minha amiga, meu amigo, aquelas pessoas da igreja primitiva, elas viviam numa esperança. Hoje eu acordei, então eu vou viver de acordo com a minha fé, porque eu sei que se Jesus voltar hoje, eu quero estar pronto para subir. Aí, ele não voltou hoje. Vou dormir, vou descansar, vai que ele volte à noite. Então vou dormir o sono dos anjos. Se ele voltar à noite, vai me levar. Aí no dia seguinte, acordei de novo, pronto. Então agora eu vou lutar para manter minha salvação nesse dia, porque se ele voltar hoje, eu quero estar pronto. Então quer dizer, eles viviam dia após dia pensando na volta do Senhor Jesus. Então eles não tinham tempo de cuidar da vida dos outros, eles não tinham medo de absolutamente nada. Mesmo que eles perdessem tudo o que eles tinham por causa das perseguições, eles se mantinham firmes. Porque eles sabiam, olha, Jesus vai voltar mesmo, eles querem isso, então tome. Eles não tinham mais apego a absolutamente nada. Assim temos que viver hoje, dia após dia, pensando o seguinte, amanhã ou hoje mesmo pode ser o dia da volta do Senhor Jesus. Vivamos assim, assim vamos nos manter salvos. Que Deus ilumine você, partilhe esse vídeo com mais pessoas. Fique com Jesus.